Turma, nessa aula nós iremos falar sobre a dobutamina. A dobutamina é uma das drogas da classificação das vasoativas inotrópica. É uma substância que ela é muito utilizada dentro de uma condição em que os pacientes eles possuem uma sobrecarga da demanda do miocárdio. Ela é uma droga, um agente vasoativo produzida, sintetizada no laboratório, que vem com o objetivo de melhorar a função ventricular e o desempenho cardíaco. Ela é uma droga, dentro da sua constituição, que possui um efeito inodilatador, que melhora a condição do inotropismo cardíaco e, consequentemente, faz uma vasodilatação reflexa periférica. O coração que tem uma sobrecarga, ele consegue bombear o sangue de maneira mais eficaz, sem uma sobrecarga venosa. Ela consegue reduzir o retorno venoso desse paciente, que seria uma condição em que o paciente tem ali uma pré-carga alterada. Ele tem um efeito que traz um alívio para o coração, de uma forma que ele trabalhe com o seu desempenho sem que haja nenhum tipo de peso sobre ele. Então essa classificação, essa característica de inodilatadora, tende aí a ter uma melhora da condição de efeitos que podem vir a ser deletérios ao coração. Ela também tem o seu início rápido, não havendo dose, não havendo necessidade de dose de ataque. O que é isso? É quando nós pegamos uma determinada substância e colocamos ela para correr de maneira rápida dentro da veia. Você coloca essa droga na bomba de fusão e ela consegue ali colocar progressivamente o seu efeito para ser realizado. Ela tem a indicação em condições de pacientes sépticos com diminuição do débito cardíaco. A própria sepse, ela leva o coração a ter uma sobrecarga para que ele bata com maior frequência, tentando debelar os agentes infecciosos que podem vir a ser ali depositados na corrente sanguínea. E esse coração, em decorrência da sepse, ele se encontra cansado e precisa de um auxílio. E esse auxílio pode ser utilizado através da dobutamina. Nós também temos a descompensação clínica na insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É a incapacidade do coração de funcionar como bomba, de bombear esse sangue. E aí nós temos um fator de 100% de utilização, né, da função cardíaca. Com a insuficiência cardíaca descompensada, ele pode chegar a ter ali uma fração de utilização da sua capacidade de 10%, mas com a dobutamina você consegue aumentar o desempenho desse coração e ele consegue sair da condição de descompensação da insuficiência cardíaca. Outro fator também de indicação que pode ser utilizada a dobutamina é a evidência de hipoperfusão periférica. Como eu falei, a dobutamina ela é uma droga inodilatadora, que ela causa um aumento do inotropismo cardíaco, mas na periferia ela vai fazer uma vasodilatação periférica. Enquanto ela faz uma vasoconstricção no coração, fazendo uma vasodilatação periférica, ela consegue melhorar a perfusão da periferia. Aquele paciente que tem uma vasoconstricção periférica, eu consigo colocar uma dobutamina e ela faz ali uma vasodilatação. Quando nós temos um paciente que tem uma condição de insuficiência cardíaca, que ele chega com uma hipotensão, nós precisamos entender que no momento da hipotensão, uma pressão de 7/3, uma pressão de 6/2 e ele tem uma insuficiência cardíaca, nós não podemos aumentar o peso desse coração colocando para tratamento somente uma droga vasoconstrictora, a exemplo de uma noradrenalina, porque se eu aumento a sobrecarga desse coração com líquido, se eu aumento a pré-carga com a vasoconstricção da noradrenalina, a falha que é no coração, a bomba cardíaca, ela não vai suportar o peso que vai estar sendo colocado sobre ela e, consequentemente, você vai aumentar ali a condição de carga para que esse coração tenha para demandar, para trabalhar e para distribuir esse sangue. Então, idealmente, quando nós temos um paciente hipotenso, nós temos que associar uma droga vasoconstrictora para tratar a hipotensão e melhorar o desempenho desse coração com uma substância que é a dobutamina para melhorar ali o desempenho do coração. Se nós colocarmos só a dobutamina num paciente hipotenso, a dobutamina, pelo seu efeito de vasodilatação periférica, ele vai levar a perpetuar uma hipotensão. Hipotensão versus hipotensão leva a uma perpetuação de hipotensão que pode levar o paciente a ter uma parada cardíaca por hipotensão. Essa droga, ela é instável na presença de drogas alcalinas, de drogas mais ácidas e de bicarbonato de sódio também, que é um eletrólito. Então, idealmente, se eu tenho um paciente que precisa usar noradrenalina,
adrenalina, vasopressina, eu coloco junto com a dobutamina. Todas as drogas vasoativas, elas devem correr idealmente juntas na mesma via, sem outros tipos de substâncias que possam vir aí a inativar a substância, certo? Então, ela tem a sua estimulação pelos receptores beta-1, que faz o inotropismo e o cronotropismo, melhorando aí a frequência cardíaca e também o desempenho do miocárdio. Tem discreta ação, o efeito beta-2, que é levar a vasodilatação periférica. Como eu falei, ela é uma droga que tem a característica de ser inodilatadora, e aí com o seu efeito beta-2, ela pode gerar hipotensão. Por isso que se nós pegarmos um paciente com insuficiência cardíaca, nós não podemos colocar a dobutamina sozinha para tentar fazer um efeito de melhora do desempenho cardíaco e aumento da pressão arterial, porque ela tem um efeito vasodilatador periférico, ela pode perpetuar a hipotensão e levar aí a uma possível parada cardíaca. A sua ação, né, ela consegue também dentro de uma condição, reduzir a resistência vascular sistêmica pelo seu efeito vasodilatador, e ela consegue aumentar aí o índice cardíaco pelo volume que vai chegar de sangue a esse coração. Ele diminui a pressão diastólica final, consegue reduzir a saída desse sangue aí da pós-carga do coração, aumenta a oferta de oxigênio em pacientes sépticos pelo seu efeito. Ele consegue dar um tombo no coração que está cansado pela quantidade de vezes que ele bateu para conseguir debelar essa infecção, e aí essa ajuda, esse auxílio vem com a melhora da distribuição desse sangue em pacientes sépticos, consegue controlar o choque cardiogênico e a insuficiência cardíaca, que é essa condição do estresse cardíaco e da insuficiência cardíaca que ela vem com a descompensação, controla o tempo de batimento e a força do coração, aumentando o volume sistólico, aumentando o débito cardíaco e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Tem esses efeitos que são efeitos que vão trazer melhora dessa condição clínica que é catastrófica para o paciente. O paciente que tem um perfil de insuficiência cardíaca, que é o que mais se beneficia da dobutamina, ele tem uma condição crítica que precisa da droga ouro para ajudar o coração. Ele tem uma condição ali fisiológica, dentro do ponto de vista que eu tenho que tratar a hipotensão e ao mesmo tempo dar um auxílio para esse coração. Então ele muitas vezes vai precisar de drogas combinadas para ter o efeito ali terapêutico positivo. Efeitos colaterais que nós temos a taquicardia, porque ela é uma droga que tem um efeito beta-1, que faz o inotropismo e cronotropismo, a depender da dose que for colocada, pode ter um maior efeito arritmogênico para os pacientes, pode levar à hipotensão pelo seu efeito de inodilatação, pela vasodilatação periférica que essa droga pode causar, e aí nós precisamos entender que é um tratamento, não é uma fórmula pronta. Isso é muito, a rigor, necessário ter esse olhar para não perpetuar a hipotensão e o paciente vir a ter uma parada cardiorrespiratória, e também pode levar a algumas extrasístoles, que é a contração prematura do ventrículo por conta do seu efeito também arritmogênico. Dentro do nome da dobutamina, nós temos aí o cloridato de dobutamina, a sua apresentação, o seu nome comercial, dobutamina. Como é que a ampola de dobutamina se apresenta? Ela é uma ampola grande, uma das maiores ampolas a nível de volume das drogas vasoativas. A ampola ela possui 20 ml, tá? Da substância, com 12,5 miligramas a cada ml. Nós precisamos entender que a padronização de cada hospital ela deve ser respeitada, e a solução padrão, uma ampola padrão em 250 miligramas, uma ampola. Precisamos respeitar a padronização de cada hospital. Padrão, ela tem uma ampola de 250 miligramas mais 250. Precisamos respeitar a padronização de cada instituição que tem o seu manual de diluição. Aqui nós vamos trabalhar com o padrão, uma ampola de 20 ml que tem 12,5 miligramas por ml na sua ampola, e nós vamos diluir esses 20 ml da ampola com 12,5 miligramas por ml em um soro glicosado de 230 ml. Essa é a nossa solução padrão. A solução concentrada, ela vai ter duas ampolas fazendo um volume de 40 ml, e nós vamos diluir para um soro glicosado em 210 ml. É sempre importante ressaltar que
Para o paciente que tem um problema na bomba, ele não precisa de muito volume. Então, quanto mais concentrada eu fizer a solução com a menor quantidade de volume que eu vou dar correndo na veia desse paciente, é o ideal. Eu dou menos volume e dou mais concentração da droga. Então, eu concentro mais as ampolas. A solução 2 vezes concentrada, ela é composta de 4 ampolas, que vai dar um volume total de 80 ml, diluída num soro de 170 ml glicosado, tá? Então, quanto mais concentrado eu dou para o paciente com insuficiência cardíaca, a concentração da droga, menor volume da solução eu vou estar colocando na veia. Nós podemos entender que a cor da ampola da dobutamina, ela é uma cor transparente. A própria cor da ampola, a cor da ampola transparente, remete ao tipo de equipo que nós podemos utilizar para instalação da dobutamina. Então aqui nós temos um equipo de bomba simples, equipo transparente, que pode ser utilizado para a infusão da dobutamina. Essa foi a nossa aula sobre dobutamina. Espero que vocês tenham entendido. Estudem e até o nosso próximo encontro sobre agentes vasoativos.